gente! Hoje está nascendo aqui o Fralda Justa, um programa de podcast que sempre vai trazer um convidado para falar da aventura que é ter e criar filhos. E já fazendo aí um paralelo com o nosso bate-papo de hoje, quando um filho nasce, não tem como não dar aquele friozinho na barriga dos pais de primeira, de segunda ou de terceira viagem, não é? Que sempre pensam a mesma coisa. Será que eu vou ter grana para bancar essa história? Afinal, ter um filho não é só um ato de coragem, mas também de grande responsabilidade. Mudam com certeza as nossas prioridades e, como um amigo meu diz, o nosso DNA é reconfigurado. Nasce uma mãe junto com essa mulher e um pai que vai ali crescendo conforme a fralda do bebê vai ficando pequena, cada vez mais justa. E diante de tantos desafios e sentimentos que vão da euforia ao eu não vou dar conta, gente, pensar em dinheiro vira uma constante no plano de criar um filho como a gente deseja. É muita coisa, né? Roupinha, quarto, carrinho, fraldas e mais fraldas. E olha, vem escola, plano de saúde, festa de aniversário, faculdade, viagens. Essa lista demora para acabar. São muitas coisas que nós, pais, queremos proporcionar aos nossos filhos. E se a gente não cuidar, essas muitas coisas acabam virando ansiedade e aquele sentimento de e agora? Mas olha só, respira, tá? Porque um pouco de conhecimento em educação financeira vai te ajudar a traçar essa rota com mais confiança e o principal, de forma mais leve. Porque o lance mesmo é aproveitar esse momento que, olha, anota aí, hein? Quando você se der conta, ele já passou. E hoje aqui comigo está ela, que é jornalista, criadora de conteúdo digital, especialista em finanças, empreendedorismo e transformação pessoal. Ela escreveu 5 livros: Bolsa Blindada, Virada Financeira, Lugar de Mulher, é onde ela quiser, e O Sucesso Não Cabe na Bolsa. Comentarista também do Jornal da Record e do Portal R7. Patrícia Lages, muito obrigada por essa conversa. Poxa, Nath, eu tô super feliz. Primeiro porque você está inaugurando um canal que vai trazer informação que as pessoas precisam demais, né? E como eu já te conheço, eu sei que você vai bem ali naquilo que realmente interessa, naquela coisa prática, que é o que as pessoas do outro lado precisam, né? O que eu vou fazer agora? Quem poderá me defender, né? Então acho que é bem legal a gente ter esse canal para falar de maternidade e para falar da realidade da vida, né? Não é aquela coisa romanceada, né? Tem que falar a real mesmo, porque senão a pessoa acha que pensa que aquele perrengue só acontece com ela, né? Menina, o que a gente mais vê quando a gente conversa com outros pais é fala, mas comigo também é assim, né? Achando que era só com ele, né? Tem essa identificação. E assim, Paty, só pra gente começar, né? Me conta um pouquinho, você sempre foi interessada, né? Nessa questão de finanças, de empreendedorismo, né? O que eu faço com o meu dinheiro? Como é que eu faço dinheiro? Acho que a gente tem aí muitas questões que envolvem a nossa vida financeira e que às vezes a gente não se dá conta disso, né? É verdade. No meu caso, eu tive educação financeira em casa. Então eu tive ali uma mãe, um avô que me diziam, né, que tudo que eu precisava ou que eu queria tinha que ter dinheiro, né? Então nunca fui aquela criança assim, ai, Papai Noel me trouxe. Não, quem comprou foi a mãe. Quem em casa comprou, foi assim também, viu? Então eu dizia, gente, não é assim, né? Não tô dizendo que é errado nem nada. Cada um, né, tem lá a sua maneira, a sua dinâmica familiar. Mas no meu caso foi assim, olha, a gente precisa trabalhar, do trabalho a gente precisa suprir todas as necessidades primeiro, supriu as necessidades, aí a gente vai para os desejos. Então não foi aquela coisa assim, você não pode ter isso não é para nós. Não, você não pode ter isso agora, mas se você fizer isso, se você guardar um pouquinho. Então esses conceitos de que a gente pode ter, de que tudo precisa de um certo sacrifício, né? Que as coisas não caem do céu, esses conceitos, eles fazem sentido na cabeça da criança. Do mesmo jeito que quando você conta que vai vir o coelho da Páscoa trazer um ovo e ela, aquilo na cabecinha dela faz algum sentido, também faz sentido quando você mostra o outro lado. Eu falo pela minha experiência, né? Quando o pessoal diz, olha, você precisa trabalhar, do trabalho você vai receber um dinheiro, esse dinheiro não dá para tudo, mas se você souber usar, dá. Então você pode fazer isso hoje, você pode juntar um pouquinho amanhã. E aqueles conceitos pequenos do tipo assim, olha, se você comer os 2 doces que você tem hoje, amanhã você não tem. Mas se você comer um hoje, você vai ter um para amanhã. Se você comer 1/4 dele hoje, você vai ter para 8 dias. Então você começa, nossa, é assim que funciona. Mas aí o que eu faço? Mas só 1/4 do doce é muito pouco, então metade. Você começa a entender como o dinheiro, como as finanças fazem parte organicamente da sua vida.
Então, na minha casa, não teve aquela coisa assim que eu ouço muito hoje, até de amigas minhas, elas falam assim, ai, Paty, eu não quero encher a cabeça do meu filho com problema de dinheiro. Então, você já tá dizendo que dinheiro é uma coisa que enche a paciência, que é um tua cabeça vai ficar problema. desse tamanho e que é um problema. Então, é isso que você tá passando pra criança. Quando você discute, por exemplo, você e o seu marido brigam por causa de dinheiro, o que a criança tá entendendo? É melhor eu nem falar sobre isso, porque é um assunto que dá briga, eu não quero saber. Então, quanto mais orgânico quanto mais natural é falar de dinheiro na família, melhor. E quanto mais cedo, melhor. Legal. Porque a criança vai ver aquilo como uma coisa normal, como você fala que tem que comer, que tem que tomar banho, que tem que escovar os dentes, tem que cuidar do dinheiro. Então isso pra mim sempre aconteceu e nunca foi um problema assim de dizer, meu Deus, e agora vamos falar de dinheiro, né? Bacana, bacana. E o que eu tenho visto muito é que hoje a gente fala aí dessa geração canguru, né, que vai dos 24 aos 35 anos e que o IBGE inclusive aponta que 1 em cada 4 pessoas, né, moram com os pais nessa fase. E aí eu fico refletindo sobre isso, que será que é por quê, né? As famílias, elas estão mais liberais para a vida social, namorado, né? Tá todo mundo um pouco mais permissivo do que antigamente. E aí, beleza, então eu não vou sair da casa dos meus pais porque isso me traz um conforto, eu tenho roupa lavada, eu tenho comida, né? Eu não pago as contas. E aí, acho que se tiver uma inteligência por um lado, essa pessoa fala, então já que eu não faço tudo isso, eu vou cuidar da minha vida financeira, porque quando eu tomar esse passo, eu tô mais estabilizado. Ou você acha que isso não tem nada a ver? Esse jovem, ele continua tendo aí uma falta de saúde financeira mesmo quando ele sai da casa dos pais? Então, o que acontece é assim, a gente teve de fato uma mudança muito grande de 2, 3 gerações para cá, né? Até menos, dependendo da família. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu vi que o trabalho, né, que o estudo e o trabalho me dariam condições financeiras de fazer a minha vida, na minha cabeça eu queria fazer isso quanto antes. Então eu dizia, bom, eu já sei o caminho, eu já aprendi, é por aí que eu quero ir, então eu quero construir a minha vida. E a minha família me criou para que eu fosse muito independente. No seguinte sentido, olha, você quer o doce que você vai comer daqui do supermercado até em casa, já acabou. Ou você quer o arroz que vai durar a semana inteira. Então, eu também tive que fazer essas escolhas. E para mim, chegar no momento de dizer, bom, chegou o momento de eu sair de casa, chegou o momento de que eu cuido da minha vida, não foi complicado porque eu já sabia fazer essas escolhas. Eu já sabia que eu ia ter que abrir mão de coisas para ter outras coisas. O que eu vejo nessa geração que fica em casa é não saber abrir mão. Por quê? Porque se eu for morar na minha casa, quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer a comida pra mim? Eu vou ter muito trabalho, Eu vou ter trabalho demais. Então você continua querendo não fazer as suas escolhas, do tipo, não, mas eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho essa facilidade. Essa facilidade faria sentido, por exemplo, já que eu não pago aluguel, já que eu não pago uma pessoa para cuidar da minha casa, eu vou guardar esse dinheiro. Não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê. A gente vê pessoas endividadas, né? A gente tem agora, até os 24 anos, pela primeira vez, você tem um alto índice de pessoas endividadas. Nossa. Você tem até endividados que ainda nem começaram a trabalhar. Que loucura isso. Então você tem lá na porta da faculdade, por exemplo, se você for lá na porta da faculdade, você vai ver que tem um quiosque, uma barraquinha de um banco oferecendo um cartão que já vem com uma linha de crédito. Verdade. Às vezes vem um cartão de crédito, às vezes vem ali o cheque especial, né, o limite da conta, para um cara que não trabalha. Então o estudante que tem ali R$1.000 de limite, ele torra aquele dinheiro porque ele não tem educação financeira, ele não tem responsabilidade porque ele mora com os pais. Se ele perder aquele dinheiro todo, o que vai mudar na vida dele? Sim. E falando dessa geração canguru, o que acontece? Você tem duas pontas aí, né? Você tem na ponta o próprio canguru, que não quer sair da bolsa, né? Porque ele tem essas facilidades, etc e tal. Justifica que está lá porque vai juntar dinheiro para começar a vida e não sei o quê. Só que esse começar a vida é quando você nasceu. Você não vai começar a sua vida com 30, 35, 40 anos. Você já está há muito tempo vivendo a vida.
Então não é assim, eu preciso disso para fazer aquilo. Você está vivendo agora. Então como você vai viver a sua vida agora? E do outro lado, você tem ali a bolsa que também não quer ficar vazia. Então você cria ali uma relação de dependência que às vezes nem sequer é financeira, mas é uma dependência emocional que um fica ali prendendo a vida do outro, perdendo o timing. Então quando você fala, eu vou juntar dinheiro para começar a minha vida com 35 anos, você já perdeu um timing muito grande porque a sua vida já começou lá atrás, né? E a gente tem sim épocas. Você tem época da infância, que é a época de aprender, que você aprende muito mais rápido, muito mais fácil e que tudo se torna mais natural. Você aprender um idioma quando você é criança é uma coisa, você querer aprender com 50 anos é outra. Sem dúvida. E eu digo isso porque eu tenho 50 anos, então eu posso dizer que por toda a facilidade que eu tenho de comunicação, eu aprendia os idiomas que eu aprendi muito mais rápido antes do que eu agora, que tô tentando falar francês faz um século e não saio do mon amour, né? É um negócio complicado. Então, você tem sim fases. E a fase de você se soltar desse casulo ou sair dessa bolsa não é com 35 anos. Não é com 35. Então, a gente tem que entender que essa super proteção não é benéfica, porque ela não justifica, mas eu tô juntando dinheiro, porque as pesquisas dizem que você não está juntando dinheiro nenhum, e você não precisa juntar dinheiro para fazer determinada coisa, você pode ir fazendo, vamos construir, né? Não precisa eu parar tudo para começar, a vida está andando. Não preciso ter um apartamento montado para me mudar, Exatamente. Né? Eu posso me mudar, eu faço o armário esse mês, na semana que vem eu coloco uma mesa na sala. Eu vou dormir no colchão e vai ser legal. Vai ser legal. E a gente tá disposto a fazer isso com 20 anos, né? E não com 35. E não com 35. Aí você já não tá mais. Ô, Paty, no meio disso tudo aí, né? Fiquei grávida. Nossa Senhora, e agora por onde eu começo? Como é que eu vou administrar o meu dinheiro agora, tendo mais uma pessoa para pensar? Né? Não para pensar no dinheiro, mas para pensar como é que eu uso esse dinheiro. Para trazer despesa também. Exatamente. Né? São momentos chaves na nossa vida que desencadeiam esse e agora, né? Quando você vai morar sozinho, e agora que eu tenho um aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho celular, eu tenho que fazer internet, o dinheiro dar, né? O meu dinheiro vai ter que dar. Então é aquele momento do e agora? A gravidez é um momento do e agora, mas potencializado. Por quê? Porque se você vai morar sozinho e dá errado, você tem pra onde voltar. Sou só eu, né? Você tem pra onde voltar, de repente você tem a casa dos pais, tal, vai morar com alguém. O filho, você não volta pra trás, fala assim, sabe o que é? Não tava na hora ainda, eu vou devolver, vou levar lá na maternidade, depois eu pego, depois eu venho daqui um tempo, não é. Então é um caminho sem volta, né? Você não tem ex-pai e ex-mãe. Você pode ter ex-tudo, mas ex-pai e ex-mãe você não tem, e nem ex-filho. Então, esses momentos são momentos muito interessantes para as pessoas se conscientizarem. Por quê? Porque é um momento que você não tem escolha. Você vai ter que lidar com aquilo. Então, quando você se coloca numa situação onde você não tem escolha, você vai fazer o que você tem que fazer. Isso é bom. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha, eu tive um filho, não é planejado, e agora o gasto, eu não tenho dinheiro, não tenho fundo de reserva, não tenho plano de saúde, para que maternidade eu vou. Começa aquele monte de preocupação e você começa a enxergar aquilo de uma maneira muito negativa. Quando, na verdade, você está sendo levado a fazer escolhas. Então, isso pode ser muito positivo, porque tudo que nos desafia nos faz crescer. Se a gente enxerga aquilo de uma maneira positiva, você cresce. Você pode passar pelo problema que for, mas se você disser, não, eu vou aprender com isso aqui, é uma escola, assim, é uma faculdade, às vezes, que você tem ali de graça, entre aspas. Então, aconteceu isso, fiquei grávida, e agora? Né? Às vezes nem é casada ainda, às vezes cada um mora na sua casa, às vezes essa casa é dos pais, então como é que a gente faz? Vou morar com seus pais, vou morar com os meus. Qualquer que seja a situação, ela vai também incorrer na questão financeira, porque vocês vão ter mais gastos, ainda que seja um casal que já esteja junto, casado ou more junto, etc. Você está trazendo uma mudança de vida que inclui finanças, né? Mas as finanças nesse contexto, eu vejo que elas têm que passar mais pela responsabilidade do que pela quantidade.
que a pessoa pensa? Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter mais dinheiro. Quando, na verdade, você precisa ser mais responsável. Porque talvez você tenha dinheiro, talvez você não seja responsável com o dinheiro, que é o que acontece muitas vezes. Então, você precisa fazer melhores escolhas. Não é o momento, por exemplo, de você falar assim, eu quero um carro esportivo porque era o meu sonho. Tá, uma criança não vai caber, não tem porta-mala, você precisa carregar carrinho, etc e tal. Então, o que nós vamos fazer? Como que a gente vai fazer com essas escolhas? Vamos, sei lá, precisamos aqui ter um quartinho, a gente tem que ter um local aqui pro bebê. Como é que vai ser? Ele não precisa ser maravilhoso. Você sabe até que na Finlândia, o governo dá um enxoval que ele vem numa caixa. Ele vem numa caixa de papelão. Essa caixa de papelão é o primeiro berço de quase todos os finlandeses. Olha que interessante. É uma caixa de papelão. E então, o povo aqui fica querendo botar plumas e um monte de coisa pra criança, né? Quando, na verdade, você tem que ter uma escolha responsável. Então, não é dizer assim, mas aí vão visitar o meu bebê, ele não tem aquele berço da loja fulana de tal. Então, o que você tem que entender por responsabilidade? Esse filho é meu, a condição é minha. Não importa o que os outros pensem, cobrança você vai ter sempre. Você tem a escolha A, a escolha B, você nunca tá certo. Não, e alguém vai ficar... Ainda mais quando se trata de maternidade, né? Vamos combinar? Você sabe que a gente, quando o Otto nasceu, eu fiz um enxoval o mais reduzido possível, né? E eu fui muito beneficiada pelo meu entorno, porque eu ganhei muita coisa. E eu achava isso tão incrível, porque, poxa... Fora do simbólico, né, que você fala, poxa, uma criança que eu gosto, meu sobrinho usou isso, né, minha afilhada usou aquilo. Então tem ali uma memória afetiva e foi muito bacana. E teve coisa que ainda ganhada eu não usei. Eu fico imaginando se eu tivesse comprado tudo aquilo, o quanto de coisa que eu estaria repassando pra frente sem ter usado. Mas eu acho que a gente vai ficando naquela ansiedade. E se faltar? Gente, hoje em dia é tudo tão fácil, compra na hora, né? Faltou roupinha, cresceu. Compra ali, vai lá, pega na internet, amanhã tá na sua casa. Que é muito difícil de acontecer, né, Nath? De faltar é muito difícil. Mas você sabe que eu cheguei... Tudo bem, às vezes falta uma fralda, às vezes falta... Mas assim, eu fui comprando tão pouca coisa mesmo, assim, fui super reduzida que eu acho que chegaram fases que eu falei, bom, hoje eu preciso ir comprar roupa porque vai esfriar, né? E eu não tenho roupa de frio porque a gente não se toca. Por exemplo, a fase do bebê, isso eu nunca soube. Até de curiosidade mesmo. Eu preciso saber com qual idade ele vai estar na estação do ano. Porque às vezes eu compro uma roupa linda de inverno que vai servir nele no verão. E aí eu nunca vou usar a roupa de inverno, né? Então, você também começar a pensar o que de fato você está comprando, se aquilo vai ter uso. Eu brinco que quem economiza tem mais dinheiro para comprar outras coisas, né? Eu acho que é muito uma questão cultural, né? Porque como eu te falei, né? Na Finlândia vem a caixa de papelão, que é o primeiro berço. Muitas vezes a pessoa ouve isso e fala assim, nossa, que legal e tal, que bacana, mas é lá. Eu não tô falando pra pessoa aqui botar o filho numa caixa de papelão. Nós não temos essa cultura, a gente tem que também, se adaptar conforme a nossa realidade. Nós não temos essa cultura. Mas o que a gente precisa começar a mudar na nossa cabeça? Que a gente tem que viver com responsabilidade. A responsabilidade com o nosso dinheiro, a responsabilidade com a nossa família. Por exemplo, você não querer dar um passo maior do que a perna para se aparecer para o vizinho, porque você está tirando da sua família para mostrar para uma pessoa que às vezes não tá nem vendo, né? E que às vezes não tá nem vendo. E às vezes porque você fez aquilo, ela também vai fazer qualquer outra coisa. Quer dizer, você está desestabilizando a sua família, você está levando uma insegurança financeira para dentro de casa, para se aparecer para alguém que não tá nem aí com a hora do Brasil. Então, isso aí a gente tem que... Esse negócio de Instagram, de você não, porque tem que aparecer pro meu filho, nós temos que aparecer todos felizes, é a sua vida. Então, a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente tem que entender na nossa cultura é que cada um deve ser consciente com as escolhas que faz. Então, por exemplo, se você tem uma criança, você compra um mundo de roupa porque você pode. Tô falando pra pessoa que pode, não tô nem falando pra quem não pode. Ou você compra um monte de roupa para aquela criança porque você pode, porque você achou lindo na loja, porque você quer levar para casa, porque teu filho merece, entre aspas. Beleza. Ele não usa metade.
A outra metade, o que você faz? Você dá. Você Na melhor das vende. hipóteses, você dá, É. né? Se você der, de repente você vai ver do outro lado pessoas que vão se ofender com você dando, né? Ai, eu não vou dar porque se eu der pra minha amiga, ela vai se ofender Porque era do meu filho, Mas, pô, porque não sei o quê. né? Beleza. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que começar justamente a fazer o contrário. Fazer, olha, o teu filho tem 2 anos e 2 meses. A tua amiga engravidou, você já fala assim, Nath, pelo amor de Deus, guarda essas roupinhas pra mim, me dá essas roupinhas, pelo amor de Deus. Beleza. De você ter essa coisa, por quê? Porque isso não vai parar no lixo, isso não vai parar lá a gente fala tanto de sustentabilidade, etc e tal, não é só o canudo no nariz da tartaruga, gente. Não é só isso que existe na face da Terra, né? Vamos ser honestos. Você tem que entender que isso é uma geração também de resíduo à toa. Então, que você precisa fazer o máximo possível daquela roupinha, por exemplo, já que a gente está falando disso, durar. Então, se aquilo passar para 2, 3, 10 crianças, excelente. É você lavar direitinho. É você ensinar o seu filho que não é para ele pegar uma roupa boa e sair rolando no chão. Tem a roupa de rolar no chão, mas não é qualquer uma. Então, por quê? Porque você está ensinando para ele, olha, isso aqui amanhã vai ser de outra pessoa. Ô, Paty, então só pra gente fazer aí um apanhadão do que a gente falou até agora, né? Descobrir uma gravidez, o que eu preciso? Talvez mudar o foco do meu dinheiro, né? Concentrar ele ali para as causas mais nobres do momento. O que mais? Me ajuda? Então, a gente tem que, primeiro, responsabilidade. Dinheiro não é tudo. Você não levar um problema para o futuro. Ou seja, você não se endividar agora, porque você quer tudo, eu tenho que comprar tudo pro meu filho agora. E a criança nem sabe o que vai ser usado ou não, né? Eu não lembro o que eu usei com 1 ano, não lembro se eu tinha berço bonito ou se eu tava no papelão. Não é isso que vai construir as memórias, Exatamente. né? A criança não vai, o adulto não vai falar assim, nossa, quando eu ganhei aquele brinquedo. Ele vai falar, quando eu fui com meu pai, num piquenique, Perfeito. quando a gente foi num parquinho. Então, se preocupar mais em ter experiências com a criança do que em comprar coisas. Se você está bem financeiramente, se você não se endivida, você tem escolhas para fazer que não são só escolhas em termos financeiros. Você pode levar essa criança num passeio, você pode fazer experiências para criar essas memórias afetivas no seu filho e se preocupar mais com isso até do que com o dinheiro. Ao passo que muita gente fala assim, não, eu vou me endividar porque eu tenho que montar um quarto maravilhoso. Tem que fazer a festa né? de 1 aninho, tem que fazer um monte de coisa, né? E a criança vai dormir no meio da festa porque Nem vai tem ligar, horário. porque tem horário, nem vai lembrar de nada, vai achar aquilo tudo muito chato. Tem criança que curte, mas enfim. É você entender assim, eu preciso ser responsável com o meu dinheiro e eu preciso aprender para poder ensinar. Ah, ninguém me ensinou. Beleza, então eu preciso desse conteúdo e hoje a internet, né, canais como o seu, por exemplo, ensinam muita coisa, não dá pra gente falar não tem onde aprender porque tem e ainda de graça, né? Verdade. Então é isso, eu preciso aprender para ensinar para que o dinheiro seja um assunto que não seja tabu dentro da minha casa e que eu não venha prejudicar o meu futuro, porque eu tenho uma pessoa agora a mais. Então, não posso me endividar, não posso entrar em financiamento, não posso ficar pagando caminhões de juros e tenho que aprender porque eu tenho que ensinar. Perfeito. Pois é, gente, a fralda, ó, XP, P, M, G, GG, tem muita fralda pela frente, né? E a fralda vai ficando mais justa, por isso a gente sabe que o papo vai seguir por aí. A gente se vê daqui a pouco.